Olá! Na sequência da apresentação do meu pacote de simulação de epidemias, chamado Epidemia, que está disponível no GitHub para ser baixado e rodado em qualquer plataforma, eu hoje vou apresentar o chamado semáforo de Costa e como o semáforo de Costa e a política que isso enseja pode ser introduzido e adaptado dentro do meu pacote, né? O semáforo de Costa foi apresentado pelo senhor Antônio Costa, que é primeiro-ministro de Portugal. O semáforo de Costa foi apresentado através de uma entrevista coletiva à imprensa pelo senhor Antônio Costa, que é o primeiro-ministro de Portugal. Ele apresentou um painel em duas dimensões, composto de 4 quadrantes, como ele chamou, né, que propõe a utilização de dois parâmetros, para implementar uma política de bloqueio sanitário com respeito à Covid-19. Na verdade, seria como para qualquer epidemia, né, que tenha as mesmas consequências nefastas do coronavírus, né? Aqui, no primeiro no eixo X, né, temos o que se chama número R. Como já foi comentado anteriormente, no vídeo atrás, o número R é conhecido como o número que é definido como, digamos, na rodada J, para uma certa rodada, né? E a rodada para o coronavírus, como já falamos anteriormente, é de uma semana, né? Para uma semana J, o valor do número R é a divisão entre os novos infectados, os infectados que foram notificados, as novas notificações, dividido pelo número de ativos da rodada anterior. Esse número dá uma informação de quanto cada elemento infectado está infectando outros. De maneira que, quando o número R é maior que 1, é uma sinalização de que a epidemia está crescendo. Quando R é menor do que 1, é uma sinalização de que a epidemia pode decrescer. Esse número R vem aqui, então, no eixo X, e o 1 vem a ser justamente o valor limite para se adotar medidas que saem de uma região verde, quer dizer, de um estado de atenção verde, ou estado verde, né, indo para um estado de atenção amarelo, que chamaria que é um estado de alerta, não é? Enquanto que no eixo Y é colocado a incidência, que vem a ser o número de indivíduos infectados para cada 100 mil habitantes. Então, temos aqui esse número que o senhor Costa apresentou como 120. Né? Esse número, 120, me pareceu um tanto arbitrário. Não com respeito ao número R. Não com respeito ao número R, eu diria que é uma variável universal, no sentido de que, em qualquer lugar, você tendo um número R, você tem uma informação a respeito da dinâmica da epidemia. Se ela vai crescer, se ela vai decrescer, se vai continuar mesmo. Aqui, no caso da incidência, o valor 120, me parece, dependendo da situação ou das condições locais. Acredito eu que as autoridades sanitárias de Portugal
concluíram pelo número 120 como um número que seja o bastante indicador para Portugal da gravidade ou da seriedade com que a epidemia está ocorrendo, né? A pergunta que eu faço é: esse 120 também vale para a Inglaterra, vale para a Alemanha, vale para o Brasil, os Estados Unidos? Não, eu acredito que esse valor vai depender da densidade populacional, da possibilidade de transição e mobilidade, da capacidade da população se isolar. Essas coisas são coisas que dependem de onde você está, né? Então, é essa a pergunta que eu faço. Por que 120? Né? E para a aplicação desse critério na simulação do epidemia, né, é preciso achar um número, na minha opinião, mais universal, né? Um número que seja universal, que não dependa do local e cujo valor dá uma informação independente da situação do local, e que seja universal, em outras palavras, né? E o valor que eu achei é justamente aquele valor que eu usava como critério para a variação da distância social e mobilidade, no caso de mobilidade e distância social variável, né? Então, eu acredito que este valor, que é o número de hospitalizados dividido pela capacidade de atendimento do sistema, de saúde do sistema, né, me parece ser um número absoluto. Se é 50%, se é 100%, e é 100% em qualquer lugar. Você tem uma cidade, um estado, uma localidade que tenha um certo número de leitos para atender aqueles que estão infectados, que estão doentes em condições de gravidade, né? A taxa de ocupação desse local, desse hospital, dessa quantidade de leitos, né, é um valor que independe do local. Você sabe se é problemático, se está grande, você sabe que é mais relaxado se ele é pequeno. Portanto, me parece que o valor H como indicador da incidência ser um número mais universal que aquele adotado pelas autoridades portuguesas, né? Agora aparece um problema, porque nós vamos ter, então, duas variáveis. Uma variável é o R e a outra variável é o H, como estou colocado aqui, e que vão determinar o que vai acontecer, que decisão vai ser tomada com respeito a distanciamento social e mobilidade, né, no caso da simulação do epidemia, né? Então, como é que vamos tratar com isso? Eu, antes de lidar com esse, quer dizer, partir para preparar uma programação que lide com essas duas variáveis, eu fiquei pensando que talvez a introdução de coordenadas polares nesse painel do semáforo de Costa, né, parece ser uma atitude que simplifica bastante as coisas. Por quê? Porque imagina o seguinte: nesse painel do semáforo de Costa, o que parece ser importante para a decisão de que medidas tomar em função dos valores do painel é essa distância aqui, a distância do centro, a distância da origem aqui. Essa distância me parece importante na determinação do que será feito quando a epidemia chegar neste ponto, né? Agora, com relação ao ângulo, percorrendo esse caminho aqui, isso me induz a pensar que é independente, né? Tanto faz
a epidemia está nessa condição aqui, como está nessa condição aqui, as decisões e as medidas sanitárias a serem adotadas podem ser as mesmas, né? Ela não depende do ângulo. O que vai depender é da distância, tá? E isso me parece uma condição, uma situação que facilita, porque joga novamente o problema a uma só variável, porque a gente pode esquecer o ângulo θ. Assim, eu prefiro, então, introduzir esta variável ρ, que seria o módulo do vetor, né, composto pelas duas dimensões do h e do r, né, e colocar esse vetor, esse valor ρ, né, aqui na função logística, né? E aí eu não tenho que mudar nada no meu programa, porque uma vez introduzido essa variável aqui, e colocando aqui, eu vou chegar na mesma situação da condição de distanciamento social variável e mobilidade variável, aplicando a função logística, que aqui, como vocês sabem, né, essa função logística determina o comportamento das pessoas, né? Aqui entre lambda e gama, né, são os dois extremos, né, que foi dado pela função logística ali, né, lambda e gama, os dois extremos, né? E na medida em que a variável ρ cresce, então a distância social tem que crescer, tá? E na medida que essa variável ρ cresce, a mobilidade social tem que decrescer, né? E o valor do A, quer dizer, esse fator aqui, né, é um parâmetro que eu escolho como o que eu chamo de fator cívico, né, vai determinar o quanto vai ser espetada essa função, né, a sharpness dessa função, para que as medidas sejam tomadas, as medidas sanitárias sejam tomadas, né? Então, você tem aqui, né, a função logística, tá? Em que você escolhe esses parâmetros aqui e coloca essa função ρ para funcionar. No entanto, eu tenho ainda mais um problema, né, que ainda não resolvi de todo, que é o quê? Que é esse valor, né, EF, esse valor EF, ele é justamente aqui, no caso do gráfico, adotado como meio, 0,5, né? Mas ele pode ser mudado, e deve ser mudado, porque ele vai definir como eu vou deslocar a função logística para que as medidas sejam tomadas, dados os parâmetros que se escolhem. Aqui eu não posso escolher nada, porque esse valor aqui é um valor obtido são dados da informação, informação obtida dos dados, é aqui também, né? Então, esse EF eu teria que poder mexer nele, ele deveria ser bidimensional, que eu tenho que mexer em H, eu tenho que mexer em R, né? Na origem, né, com que essa função logística se comporta em função desse valor ρ, né? Então, a solução que eu achei foi a seguinte: eu estabeleço que o EF tem um valor igual a 1, tá? E o que eu vou mexer é na equação ou na fórmula de cálculo do ρ. E aqui eu introduzo, então, dois parâmetros que eu posso mexer, H0 e R0, de maneira a me permitir procurar quais são os valores ótimos para que a política do senhor Costa funcione independente do local, seja em Portugal ou em qualquer lugar, né? Então, esse H0 e esse R0, então, são parâmetros adicionais que eu tenho que introduzir no programa e que eu chamei, no final, a gente vai ver como fator de emergência, tá?
E, dessa forma, o semáforo de Costa, adaptado para o meu programa Epidemia, ou Epidemia, é, é, é esse painel aqui, onde há uma transição contínua, né, do verde para o vermelho, né? Então, se está aqui nessa região e está numa região relaxada, que se pode relaxar as medidas sanitárias, se está aqui nessa região aqui, ela entra em estado amarelo, então deve-se tomar certas decisões, como o fechamento de bares, de cinemas, de estádios de esportivos, shows, essas coisas, e chegando aqui em situação de alerta vermelho, em que é feito absolutamente decisões do tipo: ninguém pode sair de casa e os transportes urbanos são parados ou drasticamente diminuídos, coisas assim. Isso tem que durar pouco, né? E, por sinal, essa política me parece ser uma política que vem para resolver um problema sério no Brasil, inclusive, que é a necessidade das pessoas terem que, em algum momento, saírem para ir atrás de rendimentos para poder sobreviver, já que o rendimento, o sobrevivência de cada um, e cada um, na sua grande maioria no Brasil, depende do seu trabalho diário, né? Não é uma coisa como salário, como as pessoas dentro da economia formal recebem, né? Então, a sugestão é que, dado esse valor rho calculado com o H0 e o R0, que são parâmetros que serão determinados, né, nas simulações, dado eles, se sugere aplicar essa fórmula e tomar as decisões em função dessa variável ρ. Aqui, nesse eixo, é a variável ρ, né? E aqui, então, não tem mais função logística, aqui, no caso da aplicação real, na aplicação oficial da realidade, né? Então, aqui, quando o ρ vai de 0 até 1, né, nós estaríamos na zona verde, onde a região que as pessoas podem se movimentar e podem se conduzir, se movimentar normalmente, né? De 1 a 1,41 a 1,41, entraria-se na zona amarela, onde as pessoas têm que tomar certas precauções, as autoridades têm que tomar certas precauções para diminuir a distância, a mobilidade e aumentar a distância social, sempre com, estou admitindo que seja constante a chamada a carga viral, né? E de 1,41 para frente, então, estaria numa situação vermelha. As situações drásticas têm que ser tomadas para que a epidemia não se alastre de maneira a colapsar o sistema de saúde e a matar e a levar muita gente ao óbito. Por que entre 1 e 41? Por que esse número 1 e 41? Pelo seguinte, porque quando os dois parâmetros aqui forem 1, né, ou seja, estão no limite de onde você pode tomar decisões de alerta vermelho, né, então o ρ será a raiz de 2, ou seja, 1,41. Ou é aquela situação em que tanto o número R é igual a 1, ou seja, cada indivíduo infectado ou cada indivíduo doente está infectando 1, e, ao mesmo tempo, a capacidade de atendimento do sistema está completo, tá? Não necessariamente nessa condição, porque visto que o ângulo não está sendo considerado aqui, né? Então, dependendo, se o R está grande, o H é pequeno, mas o R é grande, de maneira a fazer com que esse valor vá para cima de 1,41, também temos uma condição de alerta vermelho, assim como o contrário, quando o R é pequeno, apesar de estar infectando pouco, mas o sistema hospitalar está em colapso. Então, é preciso tomar as condições
drásticas, independente disso, e por isso que eu diria que o número 1,41 é um ponto onde as coisas devem ser tomadas de maneira drástica e radical. Tá? Então, vamos ver qual é o resultado disso. Né? Eu vou pegar aqui essa experiência aqui que temos aqui. Né? Estamos numa condição dos números de Defoe, né? Com carga viral total, a distância social igual a 1, mobilidade igual a 1, 100 e constante, quer dizer, enfim, estamos nos comportando como se não houvesse nada. Né? Então, nós estamos aqui numa situação de imunidade de rebanho. Né? Eu escolhi particularmente essa sequência aqui porque tem duas ondas, né? A coisa. Então, se eu introduzo aqui um novo variável que eu chamei de fator de emergência e adoto aqui o R0 igual a 1 e o H0 igual a 1, ou seja, o sistema considerado em colapso, o sistema considerado em alerta vermelho, a partir do valor em que o R é igual a 1, ou seja, cada doente está infectando 1, e que o H seja igual a 100%, ou seja, a capacidade de atendimento do sistema está completa. Tá? Nessas condições, você pode ver que aqui está estourando. Né? Aqui está estourando duas vezes. Tá? Tem gente, o sistema está em colapso e tem gente ficando sem atendimento aqui. Né? E essa é a pior situação. Nenhum governador, nenhum governante gosta dessa situação, porque apontam para ele, apontam para a direção dele para dizer é ele que está errando, ele não soube programar e não soube tomar as medidas necessárias. Né? Eu introduzi também uma novidade, que é, em vez de ser o número D, né, será um número C. O número D, que é a relação entre o número de mortos e o número de recuperados, não me pareceu um número muito útil, não me deu muita informação. Então, eu resolvi substituir para o caso do número C, que é o quê? É justamente essa variável ρ, esse limite do semáforo de Costa. Eu vou tentar agora passar a compartilhar, né, o próprio painel do epidemia. Né? Então, aqui está o painel do epidemia, né, e que nós vemos, então, que tem uma variável nova, né, que eu chamo de fator de emergência, que é justamente o H0 e o R0, no caso aqui é o R0 e o H0. Os dois são unitários, né? Como eu disse, eles estão no limite, tanto o R, cada infectado, cada doente está infectando um, e a capacidade do sistema de atendimento está na sua totalidade, está completo. Né? Há também essa variável nova, né, que é justamente o número C, né? O número C, que é o limite do semáforo de Costa, justamente aqui o número ρ que eu apresentei, né, na transparência. Então, olhando aqui para o gráfico, você vê que ainda tem gente que fica de fora do sistema de saúde sem atendimento. Né? Como eu disse, nenhum governante gosta dessa situação. Né? Então, é preciso abaixar. E eu prefiro que se abaixe o H em vez do R. Por quê? Pelo seguinte, o R me parece uma variável, deixa eu pôr aqui o número R, o R me parece uma variável que é eficiente, né,
quando chega é 1, porque ele antecipa. Quando o valor é alto aqui, ele antecipa a epidemia, né? E aqui, você aplicando a política entrando do semáforo de Costa para R, né, você vê o R passa de 1, mas aí é aplicado a política, ele cai, né? Mas aí relaxa-se a política de saneamento, aí ele volta para o valor 1 e vai indo assim, né? E ele apesar da epidemia crescer, ela cresce porque o valor de R chegou a um número alto, né? Ele responde bem o número R responde bem à política de saneamento, tá? O problema é aqui, né? Aqui a gente volta para o número C. O problema é aqui, tá? Porque o número, a capacidade do sistema de saúde não antecipa, né? Ele acompanha a epidemia cresce, ele vai junto, né? Então, tomar as medidas de saneamento, as medidas sanitárias, quando o H chega a um valor alto, não adianta muito, quer dizer, ele adianta um pouco, mas lá na frente, na hora, e não resolve o problema. O problema vai continuar. Você pode ver, está estourando aqui e aqui também, né? À medida em que o R, vamos voltar aqui, o R, ele não é um valor grande, aqui ele é meio, ele não está sinalizando assim que vai crescer. Você vê que ele cresceu, então vai haver uma retomada. Isso você sabe, porque o número R está crescendo. Então vai haver uma retomada. Mas é um valor pequeno, e se você só colocar o valor R como controle de medida sanitária, ele não vai ser o suficiente para evitar o colapso, né? Então, por isso que eu digo que eu acho que o semáforo de Costa é importante, porque uma só variável não é suficiente para haver um controle eficaz da epidemia. Será preciso uma outra variável é a incidência, e me parece que o número H, como sendo a taxa de ocupação, é um bom indicador da incidência, né? Então, nesse caso, voltando aqui, esse valor, quando é composto, tanto R como H, e quando eles são compostos, ele dá uma informação importante, né? que ela vai ser a base para as medidas que serão tomadas, as medidas sanitárias que serão tomadas. Outra coisa importante aqui é que, para o R, aqui você vê para o R, né? O R observado, ele é maior do que o R. Via de regra, ele é maior. É raro você ver um valor menor. Quando ele é menor, ele é relativamente menor. Né? No valor, no observado, a maioria das vezes, ele é o valor maior do que o real. Tá? Portanto, ele é um bom parâmetro, observado é um bom parâmetro para se adotar no lugar do real, porque você tem dificuldade de achar esse número real, né, esse número verdadeiro, né, o número observado é um número bom para o R. Já não é bom para o número H. Né, que você pode ver quando o H domina aqui, e o H observado é relativamente melhor. Então tem que tomar cuidado também, é um segundo motivo para tomar cuidado com o valor do H0, tá? Porque ele tem que ser diminuído, tá? Logo, se a gente passar aqui para 0,9, tá? Não é suficiente ainda, tá vendo? Você está ainda com o sistema colapsando aqui, o sistema está estourando acima da capacidade de atendimento do sistema. Vamos para ponto 7, né? Ainda não, de uma certa forma. Ele, na primeira onda ele resolve, na segunda ele começa a ficar ruim. Então, vamos passar para ponto 5. Né? Para ponto 5,
aí me parece que ele já resolve, tá? O sistema de saúde acaba atendendo em todos os momentos, ele sobra em todos os momentos, o que é uma informação boa. O número de mortes é razoavelmente diminuído, certo? A menos da metade, tá? Mas aqui o que há de fato é que a curva é achatada, a curva de contaminação, de infecção é achatada, ela dura, ela diminui aqui a altura, mas a extensão da epidemia é aumentada, né? Então, qual é a vantagem disso? Apesar de ter um número alto de infecções aqui no final, a vantagem disso é que isso te dá tempo para a vacinação, para você introduzir a vacina. Aqui eu escolhi a partir da rodada 30, né? Tentando reproduzir uma realidade que é a realidade de que a vacina não está disponível logo nos primeiros momentos, visto que ainda é preciso desenvolver e testar e ver a sua eficácia, né? Então, é a partir da rodada 30, né, no caso aqui, que eu vou fazer a simulação, né? E aí, a verdade é que o número de mortos é razoavelmente diminuído, tá? Há uma redução, no caso, aqui não foi tão grande, né? Mas me parece que a política do semáforo de Costa, né, em que as medidas sanitárias são tomadas em função de duas variáveis, né? E essas duas variáveis são compostas para gerar uma só variável, né? é, é eficaz, é importante e ela pode ser de alta ajuda nas epidemias, porque ela de fato a, a, reduz a curva, achata a curva de contaminação, certo? Torna o problema bem mais mais realista de se dar, né? Com essa política, então, é possível tomar medidas drásticas por pouco tempo, permitindo com que as pessoas possam voltar às ruas e exercerem as suas atividades de sobrevivência, né? E eu acho que o semáforo de Costa cairia muito bem para o Brasil se houvesse vontade política para a sua aplicação. A minha sugestão é que a incidência seja estimada, seja indicada pela capacidade de ocupação, pela taxa de ocupação dos leitos de atendimento de UTI, uma vez, ou então de leitos de hospital, que seja, né? Ele é um indicador, porque é uma variável universal que pode ser aplicada para qualquer localidade, para qualquer situação. Tá? Então, é isso aí. Eu espero que, com isso, eu possa, possa encerrar essa discussão. Eu sugiro que vocês, quem se interessar, que vá ao GitHub e abaixa o meu pacote. Ele roda, como eu já disse, em qualquer plataforma e agora está atualizado com as novas variáveis, com os novos parâmetros e acompanhando junto a um artigo, né, um white paper para explicar como se usa e explicar as suas características, além de ter também o Epidemic 2D, que é um demonstrativo em duas dimensões do que acontece. Você pode gravar, né, a sua simulação em SQLite e depois observar o que acontece com a epidemia em 2D, na sua distribuição em 2D, né? Assim como eu disponibilizo também um arquivo chamado queries.sql, que é um conjunto de
de queries, mas conjunto de consultas em formato SQL para consultar o banco de dados com o qual ele foi construído quando você gera os dados em disco, tá bom? Então, eu agradeço e até mais.